O Poder do Subconsciente, pelo Dr. Joseph Murphy. Capítulo 16. O subconsciente e as relações humanas harmoniosas. Estudando este livro, você aprende que o seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo o que nela se grava. Esta é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas relações humanas. Em Mateus 7,12 lê-se: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta frase possui significado externo e interno. O seu interesse deve cingir-se ao significado interno do ponto de vista do seu subconsciente, que é o seguinte: assim como deseja que os outros pensem de si, pense deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros se comportem em relação a si, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, pode ser delicado e cortês para alguém no seu escritório, mas pelas costas critica-o e guarda ressentimento contra ele na sua mente. Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para si. É como tomar veneno. Na verdade, você está mesmo a ingerir venenos mentais que lhe roubam vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Essas emoções e pensamentos negativos mergulham no seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças na sua vida. A chave mestra para as relações felizes com os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Mateus 7, 1, 2. Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredito mental ou a uma conclusão na sua mente. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento, porque você o está a pensar. Os seus pensamentos são criadores e, por conseguinte, você na verdade cria na sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. E é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si mesmo, pois a sua mente é o meio criador. Essa é a razão pela qual foi dito: pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Quando você conhece esta lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente, você toma cuidado em pensar, sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas. Esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais. E a medida que você usar para os outros, também será usada para si. O bem que faz aos outros lhe vem de volta na mesma medida. O mal que você faz também lhe volta pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude o outro, está, na verdade, a enganar e a iludir-se a si mesmo. O seu sentimento de culpa e a intenção de prejuízo atrairão algum dia, inevitavelmente, o mesmo prejuízo que causou, de alguma maneira. O seu subconsciente registra o seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental. O seu subconsciente é impessoal e imutável, não levando em consideração pessoas nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie. Não é compassivo nem vingativo. A maneira como você pensa, sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta. As manchetes dos jornais irritavam-no. Comece agora a observar-se. Observe as suas reações às outras pessoas, às condições e circunstâncias. Como você reage aos acontecimentos e notícias do dia?
Não faz diferença nenhuma se todas as outras pessoas estão erradas e você é o único que está certo. Se as notícias o perturbam, o mal é seu, porque as suas emoções negativas roubam-lhe a paz e a harmonia. Uma mulher escreveu-me certa vez sobre o seu marido, a dizer que ele ficava com raiva sempre que lia o que certo colunista escrevia no seu jornal. Acrescentava que essa constante reação de cólera e raiva reprimida haviam-lhe causado úlceras sangrentas e que o médico recomendara para a sua cura um recondicionamento emocional. Convidei esse homem a visitar-me e expliquei-lhe a maneira pela qual a sua mente funciona, mostrando como era emocionalmente imaturo ao ficar com raiva quando outros escreviam artigos que ele desaprovava ou de que discordava. Começou a compreender que o jornalista devia ter liberdade para expressar-se, mesmo que ele discordasse politicamente, religiosamente ou sob qualquer outro aspecto. Do mesmo modo, o jornalista dar-lhe-ia liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando das afirmações publicadas. Ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável. Despertou para a verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou faz que o afeta, mas a sua reação ao que é dito ou feito. Essa explicação foi a sua cura. Tendo ele compreendido que com um pouco de prática podia dominar os seus acessos de raiva matutinos. A sua esposa contou-me tempos depois que ele se ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs. As palavras escritas não tinham mais o poder de perturbá-lo, aborrecê-lo e irritá-lo. As suas úlceras desapareceram graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional. Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório, pois murmuravam a seu respeito e, como afirmou, espalhavam mentiras maldosas sobre ela. Admitiu que não gostava de mulheres, dizendo: odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Descobri também que ela falava às moças que estavam sob as suas ordens no escritório num tom de voz arrogante, imperioso e sempre irritado. Havia uma certa pomposidade na sua maneira de falar e pude verificar que o seu tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável. Se todas as pessoas do seu escritório ou fábrica o irritam, não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motivem toda a inquietação, aborrecimento e mal-estar. Sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra odiá-lo ou temê-lo. Os animais recebem as suas vibrações subconscientes e reagem de acordo. Muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto os cachorros, gatos e outros animais. Sugeri a essa jovem que odiava as mulheres a prática da oração, explicando que quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida, a sua voz e as maneiras mudariam e o seu ódio às mulheres desapareceria completamente. Ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras, ações e escritos de uma pessoa, em todas as fases da sua vida. Cessou, então, de reagir com raiva e ressentimento. Instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular, sistemática e conscientemente no escritório. A oração era a seguinte: penso, falo e ajo com amor, tranquilidade e paz. Agora irradio amor, paz e tolerância e bondade para todas as jovens que me criticam e falam mal de mim. Fixo os meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas. Sempre que estiver para reagir negativamente, direi para mim mesma com firmeza que vou pensar, falar e agir, tendo em vista o princípio da harmonia, saúde e paz dentro de mim mesma. A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os meus caminhos. A prática desta oração transformou a sua vida e ela verificou que todas as críticas
e aborrecimentos cessaram. As moças tornaram-se cooperativas e amigas. Ela descobriu que não há ninguém a mudar senão eu mesma. O pensamento interior impedia a sua promoção. Um dia um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com o gerente de vendas da sua organização. Há 10 anos trabalhava na companhia e nunca recebera uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie. Mostrou-me os seus quadros de vendas, que eram proporcionalmente maiores que os dos outros homens do seu território. Afirmou que o gerente de vendas não gostava dele, que era injustamente tratado e que, nas reuniões, o gerente tratava-o com rudeza e às vezes ridicularizava as suas sugestões. Expliquei-lhe que, sem dúvida, o motivo para essa situação estava em grande parte dentro dele mesmo e que o seu conceito e crença sobre o seu superior se ajustava à reação deste homem. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A sua medida mental ou conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento. Estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra o gerente de vendas. Tudo aquilo que mentalmente extravasava inevitavelmente recebia de volta. Esse vendedor compreendeu que a sua fala interior era altamente destrutiva, porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas, conduzindo pessoalmente à condenação e ao vilipêndio do gerente de vendas, se transmitiam ao seu superior, além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira: sou o único que pensa no meu universo. Sou responsável por tudo o que penso sobre o meu chefe. O meu gerente de vendas não é responsável pela maneira por que penso a seu respeito. Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou facto tenha o poder de irritar-me e perturbar-me. Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para o meu chefe. Desejo-lhe sinceramente bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os sentidos. Ele começou a repetir esta oração com frequência, em voz tranquila e pausada, impregnada de sentimento, sabendo que a sua mente é como um jardim. O que quer que se plante nascerá, de acordo com a semente. Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir, agindo da seguinte maneira: devia imaginar que o seu gerente de vendas o estava a cumprimentar pelo seu excelente trabalho, zelo e entusiasmo e a reação espetacular dos fregueses. Passou a sentir a realidade da cena, sentindo o aperto de mão, ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo-o a sorrir. Ele realizou um verdadeiro cinema mental, dramatizando-o da melhor maneira possível. Noite após noite, projetava esse filme mental, sabendo que o seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes. Gradualmente, por um processo que pôde ser classificado de osmose mental e espiritual, a impressão gravou-se no seu subconsciente. Automaticamente, a expressão manifestou-se. Pouco depois, o gerente de vendas chamou-o a São Francisco, cumprimentou-o pelo seu sucesso e deu-lhe o cargo de gerente de divisão de vendas, com uma centena de pessoas sob as suas ordens e um grande aumento de salário. Quando ele mudou o seu conceito e avaliação do chefe, este reagiu de acordo. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe.
para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.